Bom dia, gente. Que a tecnologia nos sirva nesse momento. Eu estou aqui para trabalhar com vocês as aulas 4 e 5, Renascimento e Camões, que são as aulas que eu trabalharia no nosso próximo encontro. Que o nosso encontro se dê por essas vias. Evidentemente não é a mesma coisa, para mim não tem metade do sabor da graça. Quando eu estou à frente de vocês, a situação é absolutamente diferente e mais prazerosa, pelo menos para mim. Bom, vamos tentar. Chegamos, enfim, à Revolução Renascentista, que tinha começado a ser preparada, a ser gestada lá no humanismo. Nós vimos, por exemplo, o teatro do Gil Vicente. E agora, enfim, chegamos a esse momento que talvez seja o momento de apogeu, a palavra é essa, de apogeu da cultura ocidental, do pensamento ocidental. Eu gostaria de chegar a algumas características da arte clássica, né? O classicismo é a escola artística, literária desse momento, chamado Renascimento. Algumas características da arte clássica por meio dessa conversa com vocês. Eu me arrependo de não ter guardado um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, muito tempo atrás. Detalhe, no Caderno de Esportes. Se eu não me engano, esse artigo foi escrito por um jornalista chamado José Geraldo Couto. Mas faz tanto tempo que eu não tenho certeza, e como eu disse, eu não guardei o artigo. Eu me lembro de que o texto comparava o jeito de jogar bola do Pelé com o Maradona, sem falar mal de nenhum dos dois. Até porque se falasse mal do Maradona, eu não usaria esse texto como exemplo. E o texto dizia assim, o Pelé, gente, ouve a palavra, era o jogador clássico, equilibrado, objetivo, sabia portar-se em campo, fazia de fato o jogo progredir. O Maradona era o jogador, a palavra, dionisíaco, torto, mambembe, absolutamente imprevisível. Ninguém sabia direito o que iria fazer. Tinha jogo que arrebentava, tinha jogo que nem aparecia. Vocês perceberam? O articulista usou para o Maradona a palavra dionisíaco, mas não usou para o Pelé a palavra apolíneo. Ele usou clássico. Clássico é praticamente um sinônimo de apolíneo. Todo artista clássico é racional, equilibrado, objetivo, procura a clareza, procura a contenção. Talvez a grande característica, a primeira grande característica da arte clássica seja o racionalismo. Não é à toa, eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem como exemplo, devidamente impressa num livro. Não é à toa que talvez uma das imagens síntese da arte clássica seja a Escola de Atenas, do Rafael, que está pintada numa das paredes do Museu do Vaticano há mais de 500 anos. Você tem aqui um conjunto de pensadores, de teóricos, de filósofos, importantíssimos para o desenvolvimento do pensamento humano. Você tem aqui uma imagem que evidentemente se inspira nos princípios, a palavra, racionalistas, que a arte clássica tanto apregoava. Uma remissão, evidentemente, à famosíssima Academia do Platão na Antiguidade Clássica. E é justamente essa crença na capacidade
do pensamento humano, do intelecto humano, de construir coisas belas, coisas grandes, de libertar o ser humano do obscurantismo, que me leva à segunda grande característica da arte clássica. Quantas vezes eu disse pensamento humano, capacidade humana, estamos definitivamente em um momento antropocêntrico. O ser humano ocupando o centro das atenções da filosofia, da ciência, das artes. Essa crença de que o ser humano seria capaz, por meio do seu pensamento, do seu intelecto, de se libertar do obscurantismo tão fortemente associado, embora haja controvérsias, à Idade Média. Agora é a hora de criar, e de criar com liberdade. Porque se o ser humano é capaz, e o artista clássico acredita nisso, de criar coisas grandes, é justamente porque ele não deve ser submetido a nenhum tipo de coerção do seu pensamento. Todo o potencial que ele traz em si, ele vai ter a possibilidade de colocar em prática nesse momento. O antropocentrismo é outra das grandes características da arte clássica. Outra coisa que me chama a atenção, estou pensando nesse momento na Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, ou mesmo no teto da Capela Sistina, que foi pintado, vocês sabem, pelo Michelangelo. Estou pensando nessa imagem que mostrei agora da Escola de Atenas. O interesse do artista clássico na manutenção do senso de proporcionalidade. As dimensões são retratadas tais quais o olho humano as apreenderia. Quero chegar aqui, por exemplo, a palavra perspectiva. A noção de perspectiva tinha sido teorizada matematicamente, geometricamente, pouco tempo antes, por um arquiteto, também escultor, chamado Filippo Brunelleschi. Foi ele o primeiro a colocar a noção de perspectiva no papel de forma matemática, geométrica. A perspectiva, deu para perceber pela imagem, o primeiro arco bem grandão, o segundo já menor, e assim vai. Você apreende a imagem, a paisagem, como o olho a apreenderia. Se você estivesse olhando, parado ali, olhando justamente aquela paisagem. E isso me leva a uma noção, a um princípio que foi desenvolvido pelo Aristóteles na Grécia Antiga, que é o famoso princípio da mimesis, mímesis, uma palavra que evidentemente significa imitação, mímica, mímica, mimesis. Você tem aqui o artista tentando de fato copiar, reproduzir a realidade, a natureza, tal qual a realidade se apresenta para ele. Não é por outro motivo que o Da Vinci evidentemente utilizava nas suas obras os seus estudos de anatomia, para reproduzir a musculatura humana tal qual ela de fato é. Essa vontade de aproximar-se, de aproximar-se o máximo possível da reprodução da natureza que se apresenta ao nosso redor. A noção de mimesis ou mimesis é outra das grandes características da arte clássica. E para fechar, eu gostaria de citar um historiador que já faleceu, ele morreu com mais de 100 anos, ele era francês, mas, se eu não me engano, naturalizado norte-americano. Ele se chamava Jacques Barzun, e esse homem passou grande parte da vida dele estudando a arte renascentista. Ele era, com certeza, um dos maiores especialistas em renascimento no mundo todo. E muitos anos atrás, se eu não me engano, no ano 2000, ele foi entrevistado pelas páginas amarelas da revista Veja, e em certo momento da entrevista dele,
ele disse uma coisa que me marcou profundamente. Eu já li aquilo tantas vezes que eu quase decorei. E gostaria de citá-lo nesse momento para chegarmos à última característica da arte clássica. O Barzun disse assim: pega uma obra que foi escrita no auge da Renascença, do Renascimento. Qual obra? Pantagruel, do francês Rabelais. E compara com um livro que foi escrito no auge do modernismo, o Ulisses, do irlandês James Joyce. É só você comparar as duas obras para você perceber as diferenças de ânimo entre as duas épocas. Enquanto a obra do francês, lá do Renascimento, exala vitalidade, energia, leveza, a do modernista é depressiva. Basta você comparar as duas obras para perceber as diferenças entre uma cultura em seu apogeu e uma cultura em decadência, em desencanto. Eu gostaria de colocar como última característica, última grande característica da arte clássica, a palavra otimismo. Como eu disse desde o início, a crença na capacidade do ser humano de construir coisas belas, coisas grandes, de libertar-se do obscurantismo para continuar esse processo de liberdade, de desenvolvimento do pensamento que foi iniciado por um artista clássico, sobretudo na Grécia Antiga, em Roma Antiga. Quantas vezes eu citei o pensamento da antiguidade clássica nessa conversa com vocês, né? A revalorização desses pensadores todos, desses filósofos todos, o que vai acontecer fortemente nesse momento. Então vocês têm aí um pequeno, minúsculo, um patético, eu diria, resumo das características do Renascimento, do classicismo, cujo apogeu se deu no século XVI, historicamente falando, teoricamente falando, de acordo aí com a evolução da história das artes e da literatura. Gostaria, nesse momento, de fechar para o classicismo em Portugal, para falar, evidentemente, daquele que talvez seja, até hoje, o maior poeta da língua que vocês falam. Eu acho difícil introduzir para o aluno a figura do Camões, o que falar no século XXI, para passar de fato a ideia da grandeza de um poeta como Camões. Digamos assim, quando acontece o milagre de aparecer um poeta como ele em certa língua, fica mais fácil para nós que falamos essa língua, fica mais fácil expressar-se depois desse poeta, porque ele consegue verbalizar sensações e sentimentos e pensamentos que jamais haviam sido verbalizados naquela língua. É como se ele conseguisse, com o talento dele, com a genialidade dele, alargar a capacidade expressiva daquela língua. E nós que falamos aquela língua e que falaremos aquela língua depois dele, só temos a agradecer. No caso do Camões, quanto do amor não fica mais fácil de expressar depois dele. E é justamente por aí que eu queria começar. Eu queria ler um soneto dele. Aliás, que fique claro, eu vou meio que desprezar o Camões épico, os Lusíadas, para me concentrar, gente, no Camões lírico, e sobretudo nos sonetos. E sobretudo nos sonetos que foram selecionados pela Unicamp. Eu quero aproveitar essa pequena conversa para tentar ajudar, se for possível, aqueles que pretendem prestar Unicamp. E, ao mesmo tempo, espero também manter o interesse de qualquer um que ache que exista a possibilidade de encontrar o Camões em outras provas, esse Camões lírico,
em questões mais interpretativas, mas, evidentemente, sempre complexas, né? Já que se trata de um poeta clássico, filosófico, e que hoje, para nós, né, leitores do século XXI, não é tão simples de ser lido. E espero também interessar, evidentemente, a quem se interessa pelo maior poeta da língua portuguesa. Né? Na verdade, nem deveria estar usando o vestibular como argumento, pelo amor de Deus, para falar de um poeta como Camões. É o Camões, ponto final. Eu queria ler aqui um soneto dele, então vamos a ele. Está o saltitante e doce passarinho, com o biquinho as penas ordenando, o verso sem medida, o canto do pássaro, alegre e brando, expedindo no rústico raminho. O passarinho está levando calmamente, tranquilamente a sua vida, até o dia em que acontece um acidente. O cruel caçador, que do caminho se vem calado e manso desviando. Gente, a dica. Na pronta vista, a seta endireitando, lhe dá no inferno eterno ninho. O que aconteceu? Poderíamos pensar na morte? Não. A seta endireitando, a flecha endireitando, trata-se aqui de uma referência a Cupido. O passarinho está levando a sua vida calmamente, alegremente, brandamente, até o dia em que ele se apaixona. O passarinho, no caso, é uma metáfora para o ser humano. Um dia você se apaixona, não é à toa que no próximo verso aparece a palavra coração. Assim o coração que livre andava, agora já não é mais livre, tornou-se cativo, prisioneiro da pessoa que ele ama. Agora se fudeu. Posto que já de longe destinado, onde menos temia, foi ferido. E para o leitor que ainda não percebeu as referências a Cupido, o Camões, no primeiro verso do último terceto, esclarece definitivamente: porque o frecheiro cego me esperava para que me tomasse descuidado em vossos claros olhos escondido. Estamos aqui no centro da lírica camoniana. O Camões se dedica não só à expressão, como também ao estudo desse fenômeno, para alguns meramente fisiológico, mas mesmo esses teriam que admitir, muito dolorido, chamado amor. Eu acabei de ler um poema tipicamente clássico acerca do sentimento amoroso. Você tem aqui um texto equilibrado, claro, objetivo, um texto apolíneo acerca do amor. O próximo já é um pouco mais tormentoso, digamos assim. Para começar, a metáfora não vai ser com um passarinho alegre e saltitante. Vai ser com um náufrago, um marinheiro que um dia sobreviveu a um naufrágio. Gente, é assim. Como quando do mar tempestuoso, o marinheiro, cansado, exausto, de um naufrágio cruel, já salvanado, só ouvir falar nele o faz medroso. Um marinheiro que um dia tenha sobrevivido a um naufrágio, ele ouve falar no mar e sente medo. E ele se flagra jurando que nunca mais ele vai entrar no mar. E jura que, em que veja bonançoso, calmo, o violento mar e sossegado, não entre nele mais. Mas o marinheiro
pertence ao mar, portanto ele não resiste e vai, mas vai, forçado pelo muito interesse cobiçoso. Eu não sei se já deu para fazer uma ponte com a situação que de fato o Camões quer retratar num texto como esse. Esse náufrago, esse marinheiro que sobreviveu a um naufrágio e de repente jura que nunca mais, mas um dia ele vai, ele não resiste. Quantos de nós já não nos flagramos em situações parecidas, jurando que nunca mais adentraremos as searas do amor? Isso é frequente depois de uma desilusão amorosa, daquelas pesadas, mas assim, pesadas, fodidas mesmo, e você se flagra jurando que nunca mais. Mas assim como o marinheiro pertence ao mar, o ser humano pertence talvez a esse sentimento, uma das poucas coisas que dão sentido para essa vida, que é o amor. E ele vai. Os tercetos, como frequentemente acontece na lírica camoniana, esclarecem, nesse caso, os quartetos. Assim, senhora, eu que da tormenta da vossa vista fujo para salvar-me, jurando de não mais, nunca mais, em outra ver-me, minha alma que de vós nunca se ausenta, dá-me por preço ver-vos. Faz tornar-me, donde fugi tão perto de perder-me. Aqui você já tem o amor sendo retratado de uma forma algo tensa, algo desequilibrada, tormentosa. Não é à toa que a metáfora fez a ligação com um mar revoltoso, tempestuoso, que nos faz pensar na possibilidade de que o Camões esteja começando a se afastar dos ditames da arte clássica, sempre tão equilibrada e apolínea. E para confirmar essa conversa toda, um outro soneto camoniano tratando do amor, esse famosíssimo, aparece muito em provas, e deveria ser lido por todos aqueles que acham que podem desafiar Cupido, afinal já tem suficiente experiência das coisas para não sofrer mais. Busque, Cupido, novas artimanhas, novo engenho para matar-me, e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Gente, é ironia, né? Desafiando o sentimento. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças. E agora o Camões introduz um oxímoro. Você tem aqui perigosas seguranças, palavras opostas lado a lado, o que de fato introduz no texto um senso de desequilíbrio que o leva ainda mais longe do poema anterior. Que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho aqui, metonímia, sinédoto para a palavra barco, né? Você tem aqui alguém que está desafiando o amor porque já perdeu tudo que tinha que perder e já sofreu tudo que tinha que sofrer. Mas é a palavra que começa os tercetos. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor, um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Gente, que forma de definir o amor. Tão antirracional, antifilosófica, né? O que é o amor? Não sei que nasce não sei onde, vem não sei como
e dói, não sei porquê. Repara como o Camões nesse momento está longe das características que eu tão suavemente e levemente introduzi no início da aula, e que eram características da arte clássica, e de repente estamos estudando um poeta que teoricamente pertence ao classicismo, mas é capaz de escrever um tormento como esse. Nesse momento eu saio, enfim, do tema do amor, que é sim o centro da lírica camoniana, para adentrar um outro tema muito frequente, lamentavelmente frequente, na poesia dele. E se eu digo lamentavelmente, é porque, mais uma vez, trata-se de um tema com ares atormentados, pessimistas, que é o tema da mutabilidade das coisas. Camões tinha uma visão extremamente dinâmica de mundo, né? Estamos aqui imersos numa realidade em que as coisas se transformam constantemente, que faz pensar na filosofia do Heráclito, né? Esse pré-socrático, que é o filósofo do fogo. A unidade mínima da matéria é o fogo. O Heráclito está representado naquela imagem, a escola de Atenas, do Rafael. E o fogo está sempre queimando, transformando, modificando, e, portanto, essa é a verdade da realidade em que vivemos. Mas, digamos assim, o Camões vai temperar esse pensamento com fartas doses de pessimismo, porque para ele não existem mudanças para melhor, só para pior. Estamos constantemente piorando. Não sei se ele fez de propósito. Ele começa o texto dando uma tonalidade talvez otimista, e de repente ele descamba. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Percebeu? Não parece que ele vai falar de forma luminosa, otimista desse tema. Continuamente vemos novidades, aí descamba, gente. Descamba. Diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Nasce a grama, e grama lembra sol, céu azul. Não, por cima já vem a neve. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Aí vem o verso que sintetiza a ideia central do poema todo. E em mim converte em choro o doce canto. Antes eu cantava, hoje eu choro. Tudo muda para pior. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía, como costumava. Seu próprio conceito de mudança está sujeito a mudar. Tudo muda para pior. E mais uma vez eu pergunto como entender esse desequilíbrio todo, esse pessimismo todo, num poeta que está sendo estudado no mesmo movimento que produziu o teto da Capela Sistina e a Mona Lisa. Com isso nós chegamos ao que talvez seja o auge do pessimismo camoniano, o último tema, que é o tema do desconcerto do mundo. Vale lembrar que o Camões foi sim fortemente influenciado pela filosofia do Platão. O Camões é um poeta frequentemente estudado como neoplatônico, gente. Ele vai misturar a filosofia platônica com fartas doses de cristianismo, de catolicismo. O Camões era católico, os Lusíadas, por exemplo, deixam isso evidente. Então ele mistura Platão e catolicismo, e ele de fato acredita na existência de um mundo superior, que você pode chamar de céu, ou, pensando platonicamente, de mundo das ideias,
que é o mundo das coisas perfeitas, imutáveis. E aqui, a caverna, onde nós estamos, que é a realidade da imperfeição, da transitoriedade, que você pode chamar, pensando platonicamente, de mundo sensível, de Babilônia, que é o que ele faz no texto que eu vou ler agora. Sião, a terra prometida, a terra perfeita, Jerusalém, a terra sagrada, e a Babilônia, onde nós estamos. É um texto, para variar, bem triste. Cá, nesta Babilônia, donde mana matéria a quanto mal o mundo cria, aqui onde o puro amor não tem valor, que a mãe que manda mais tudo profana, aqui onde o mal se afina e o bem se dana, o mal se afina e o bem se dá mal. E pode, mais que a honra, a tirania, aqui onde a errada e cega monarquia pensa que um nome vão a desengana, cá neste labirinto onde a nobreza, com esforço e saber, pedindo vão as portas da cobiça e da baixeza, aqui neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso estou da natureza. Vê se me esquecerei de ti, Sião. Repara, gente, que ele associa Sião à ideia de saudade. De saudade. De novo, a teoria platônica, né? Passamos pelo mundo das ideias. Trazemos de lá a reminiscência, a lembrança, a saudade, que é tanto maior quanto maior é a consciência que temos, que estamos aprisionados na caverna, chafurdando, né, na lama da transitoriedade, da imperfeição, do desconcerto. Você tem aqui um poeta que está tematizando o desconcerto do mundo. As coisas aqui desandaram, perderam a harmonia, perderam a música. É um desconcerto. Quanto mais você procura o amor, mais você encontra o ódio. Quanto mais alegre você tenta ser, mais triste você fica. Quem é bom se dá mal, quem é mal se dá bem. Trata-se da realidade do desconcerto. E eu diria que uma das formas de entender esse Camões atormentado, desequilibrado, muitas vezes muito pessimista, é lembrarmos daquele estilo artístico que muitos chamam de maneirismo. Você tem aqui o Camões dos paradoxos, das antíteses, o Camões do jogo de palavras, que vai ser com certeza uma das características mais fortes, mais evidentes do próximo movimento literário. Vocês sabem que eu estou falando do Barroco. Esse Camões imerso nessa ideia triste, atormentada de labirinto, palavra que apareceu no poema que eu li agora. Ele chamou esse mundo de labirinto. Isso faz pensar nos labirintos da arte maneirista, que seria, no caso dele, do Camões, uma espécie de antecipação
dos desvarios e dos labirintos da arte barroca. Talvez essa seja a forma mais clara, mais eficiente de entender esse Camões tão pessimista e desequilibrado. Não se trata mais de um artista clássico no sentido exato. O Pelé é um jogador clássico, sabe portar-se em campo, é equilibrado. Apareceu um recado aqui, peraí. É equilibrado, é objetivo. O texto do início, o Maradona dionisíaco, atormentado, imprevisível. Então, o Camões desses poemas me parece mais próximo do Maradona que do Pelé, ou seja, mais próximo de Dionísio do que de Apolo. E, portanto, como nós nesse momento classificaríamos como clássico, se a arte clássica é tão ligada a Apolo, ao racionalismo, às noções de clareza, objetividade, equilíbrio? Uma das formas de entendê-lo nesses momentos é associá-lo ao maneirismo, essa arte tortuosa, dúbia, duvidosa, que acaba sendo, no caso dele, uma espécie de antecipação da arte barroca. Mesmo nos Lusíadas, embora os Lusíadas sejam evidentemente uma obra clássica, você tem momentos desviantes, pessimistas, o episódio do Velho do Restelo, poderiam também ser classificados como momentos maneiristas. O Camões da poesia lírica, para mim, está mais próximo do maneirismo do que do classicismo. Esse homem, com o talento dele, a genialidade dele, antecipou diversas características que serão evidentes no próximo movimento literário, o barroco. Há poemas do Camões que poderiam ter sido escritos pelo Gregório de Matos, que é um artista barroco. Bom, gente, não é a mesma coisa. Eu estou aqui me sentindo sozinho. Falta sempre o olhar de vocês, uma pergunta, um gracejo, Alguém que lembre o saudoso professor Herculano. Estou com saudade do Herculano. Estou com saudade de vários colegas que trabalham comigo. Que situação, Mas que venha a tecnologia. Podemos pelo menos conversar por aqui. Quero dizer que ontem à noite eu fiz uma coisa que jamais imaginei que faria, principalmente numa noite de sábado. Eu abri uma página no Facebook, para conseguir conversar com vocês no horário das minhas aulas, segunda-feira, de manhã, e postar esses vídeos, os que forem necessários, porque eu sei também que vocês estão acompanhando algumas aulas pelos vídeos enviados do Ângulo São Paulo. Estão em boas mãos, evidentemente, Mas, porque for necessário, eu também posto alguns vídeos e a gente vai conversando por e-mail. Não abandonei os e-mails, que fique claro. E pelo Facebook, que eu fiz ontem, nem eu sei dizer. Bom, são tempos atípicos, definitivamente. Um beijo para todos e, assim, qualquer problema, dúvida de aula, dúvida de tarefa, algum comentário sobre lista de livros. Tenho conversado por e-mail com algumas pessoas sobre lista de livros. Sintam-se à vontade para entrar em contato, tá? Aliás, eu até peço que façam isso, porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu preciso do contato de vocês, tá bom? Um beijo para todos, um bom domingo. Quer dizer, isso vai ser postado amanhã. Uma boa semana para todos, tá bom? Beijo, gente. Até.